Conosco no Jornal Gente, o nosso Fernando Schiller. Schiller, um ótimo dia para você. Tudo bem, Sônia, Thaís, parabéns também para a Thaís, uma grande alegria sempre trabalhar com ela aqui no dia do aniversário. Cumprimentar o Cláudio, nossos ouvintes. Olha, vocês fizeram um excelente resumo. Quer dizer, o presidente Bolsonaro ele tinha uma opção, ele fez uma opção. Tá? Eu acho que eu concordo inteiramente com o Cláudio quando disse que o presidente errou no discurso. Tá? Mas também, como disse aqui a Thaís, é um erro que ele teve tempo para pensar. Né? Ele veio de avião lá de Brasília, já tinha feito o discurso em Brasília, pensou bem no que ia falar. Vamos lembrar, quando ele fez o discurso de Brasília, ele anunciou que faria um pronunciamento mais longo, enfim, mais elaborado em São Paulo. Então tudo leva a crer que ele já sabia o que ia dizer em São Paulo. Né? Então, quer dizer, eu acho que ele buscou essa frase de efeito para mobilizar aquela multidão e para agitar um pouco a sua base na internet, enfim. Então, quer dizer, essa foi a opção do presidente. Quer dizer, a crença do governo, a crença do entorno do presidente Bolsonaro é que demonstração de força como essa, colocar milhões de pessoas nas ruas, não adianta ir. Quer dizer, muita gente diz, olha, não tinha pouca gente, foi um fiasco. Não, tinha muita gente na rua. Aliás, falta no Brasil institutos ou instituições, enfim, que façam medições mais adequadas desse volume de pessoas. Né? Isso é comum em qualquer lugar do mundo, você ter essas medições. No Brasil fica uma guerra de opinião, como hoje boa parte dos próprios meios de opinião estão muito partidarizados, quer dizer, a confiança nesses números é muito baixa, então não se tem uma visão clara sobre isso, que é comum internacionalmente. Em todo caso, tinha muita gente nas ruas. Então foi, de fato, uma demonstração de força. Ontem eu conversava de noite com um político ligado ao governo, né, e ele me disse uma frase que me chamou a atenção. Ele disse, olha, aqui em Brasília só se negocia quem parte de uma posição de força, quem mostra força, senão você não negocia. Essa é a crença dos próceres mais ligados ao governo, né, que criaria um certo tipo de constrangimento para uma eventual abertura de processo de impeachment por parte do presidente Arthur Lira. Ontem à noite nós entrevistamos aqui o Gilberto Kassab, presidente do PSD, ele vai ser ouvido logo em seguida, também aqui no Jornal Gente, e ele dizia para nós, ele dizia, olha, ele desmereceu um pouco o volume de pessoas, enfim, e o apoio que hoje tem o presidente tem em torno de 27% na última pesquisa Data Poder, em primeiro turno, então teria um declínio, e essa é uma leitura feita por muitos partidos de centro, não é? Mas, digamos assim, este é um tema que permanece, ou seja, é possível levar à frente um processo de impedimento de um presidente que bota milhões de pessoas nas ruas, que tem 27% em simulação de primeiro turno, e que portanto, é minoritário hoje na opinião pública, inegavelmente, está lá os seus 20% atrás do ex-presidente Lula em simulações de segundo turno, em várias pesquisas, né? Mas, digamos, é um problema político que o país tem. Né? Agora, no mundo político, o que acontece? Muitos partidos de centro hoje começam a vislumbrar a possibilidade de que um processo de impeachment abra um caminho eleitoral para outros partidos, para outros candidatos, né? Para outros grupos de poder. Quando eu vejo o PSDB aderindo ou sinalizando que poderá discutir o tema do impeachment, essas coisas sempre são muito cautelosas. Ontem eu vi o governador João Dória pela primeira vez falando em impeachment, etc. Bom, o PSDB tem candidatura, tem prévias agora em novembro. João Dória é um pré-candidato assumido. Quer dizer, então, o PSD faz nesse momento esse movimento para atração do Rodrigo Pacheco, e tem a ideia de lançar, se não o Rodrigo Pacheco, outro candidato à presidência da República. Assim, outros partidos do chamado centro. Então, há muito interesse hoje no mundo político, no sistema político, de que eventualmente haja uma remoção do presidente Bolsonaro. Não acho que esse quadro seja claro nesse momento. Não acho que esse claro. Por N razões. Então, muitas foram colocadas aqui. Quer dizer, o presidente Arthur Lira, em que pese os sinais de que a paciência dele vai se esgotando, até porque a pauta no Congresso é prejudicada, a Sônia colocou bem, e a prioridade do presidente Arthur Lira era tocar essa pauta econômica para frente, e ela fica prejudicada. Essa notícia agora da manhã, que o presidente Rodrigo Pacheco do Senado cancelou as reuniões do Senado agora
de hoje e de amanhã é um sinal nessa direção. Até me pareceu uma medida prudente, dado o clima político, né? Então, para resumir, quer dizer, se o presidente conseguiu consolidar uma base, né? E aqui um parênteses também, a gente fez análise aqui por uma Bytes e outras empresas que fazem análise digital, o presidente conseguiu mobilizar a sua base, mas o resultado final foi uma espécie de empate técnico, porque houve uma reação muito forte também nas redes sociais, né? E o presidente não conseguiu, o bloco do governo não conseguiu ampliar a sua margem de expressão para fora da própria grande bolha em torno do presidente Bolsonaro. Então teve presença de internet, mobilizou as pessoas, colocou gente na rua, mas não ampliou isso, né? E no sistema político, aquela frase, concordo inteiramente com o Cláudio, quer dizer, ali atravessou o Rubicão, como a gente diz no Brasil, no Rio de Janeiro, lá, atravessou o samba, literalmente atravessou o samba. Se é ou não crime de responsabilidade, ontem conversei com algum jurista também, li muito sobre esse tema, anunciar um eventual cometimento de crime não é propriamente um crime, tá? Então, quer dizer, o presidente não cometeu um crime, ele anunciou que poderá cometer um crime, tá? Uma leitura política mais, digamos assim, flexível disso, pode produzir um enquadramento como crime de responsabilidade. Eu vi uma declaração do ex-ministro Aires Brito exatamente nessa direção, dizendo, olha, o presidente parece estranho à ordem constitucional. Isso pode ser interpretado politicamente, o processo de impeachment é um processo político, como um eventual cometimento de crime de responsabilidade. Pode ser interpretado dessa maneira, tá? O que pese é uma interpretação muito discutível, muito aberta, muito flexível, que é próprio de um processo de interpretação política, né? Mas, de qualquer maneira, é um desastre absoluto esse discurso, quer dizer, concordo inteiramente com o Cláudio, vai contra o próprio presidente da República, né? Cria um problema institucional grave, né? E a impressão que se tem é que você vive praticamente o fim do governo. O problema de ter o fim do governo é que nós estamos em setembro do ano anterior, né, das eleições. O penúltimo ano, o terceiro ano de um governo costuma ser um ano de realizações, né, um ano de reformas, porque não é um ano eleitoral, é o último espaço que o governo tem para apresentar resultados, para aprovar medidas importantes, etc., na véspera do ano eleitoral. Quer dizer, então nós temos uma brutal antecipação de campanha eleitoral, uma virtual paralisação de pautas políticas importantes, né? O governo se inviabiliza no mundo político, né? Faz essa demonstração de força e, quer dizer, e vai para um espaço político de impossibilidade. Nesse momento, falar numa reaglutinação dos poderes, etc., eu acho que é uma quimera, né? Até porque a gente vai ter as manifestações do fim de semana da oposição, que também devem ser grandes, que também serão radicalizados, que vão pedir o impedimento do presidente, que vão colocar mais toxina, mais radicalização no ambiente político. Hoje à tarde a gente vai ter essa resposta por parte do ministro Fux, que deve ser uma resposta forte, porque o ataque do presidente Bolsonaro, nesse momento dá para falar para o ataque, foi quase pessoal, né? A figura do ministro Alexandre de Moraes. E a corte tem um elemento corporativo, ela vai defender o ministro Alexandre de Moraes. Então eu diria assim, desenhou bem o cenário político todo, poderia ter sido um grande dia, pacífico, ordeiro, bonito, num 7 de setembro no Brasil inteiro, mas o presidente colocou tudo a perder, ou boa parte a perder, com aquele pronunciamento na Avenida Paulista. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui da Rádio Bandeirantes, hoje na abertura do Jornal da Bandeirantes Schiller. Obrigada, Schiller, até a próxima. Boa semana, grande abraço.